Esse é o Manifesto das 7, hoje a gente vai falar de cinema e comentar o filme que desmascarou os Illuminati, De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados é um filme de 1999 do diretor Stanley Kubrick. O filme é uma adaptação de um livro austríaco chamado Traumnovelle, de Arthur Schnitzler, que traduzido significa novela de sonhos. Esse filme é considerado por muitos um dos melhores filmes do século e se você ainda não assistiu, corre lá pra ver e depois volta aqui. Mas vai sabendo que parecem pessoas peladinhas fazendo besteirinha na frente da telinha. Follow me. Can I take your coat? Thank you. Could I get you anything to drink? I like a beer. Certainly. Agora, eu vou contar pra vocês os segredos escondidos nesse filme. Todas as mensagens subliminares, ocultismos, magia negra, evidências numerológicas e factuais que comprovam que tudo nesse filme foi feito para desmascarar uma organização satanista maçônica e que os Illuminati estão por trás da morte de Stanley Kubrick. Parou, né? Eu sinceramente não entendo, cara. Você tem uma obra-prima como De Olhos Bem Fechados, um filme visualmente impecável, com um roteiro foda, direção foda, trilha sonora incrível e atuações de tirar o chapéu. E o que mais se discute no filme são teorias da conspiração. Bom, realmente o filme é bem complexo e deixa diversas pontas para interpretações e suposições. Principalmente porque esse filme é cheio de metáforas visuais. Além disso, reparem na construção de Eyes Wide Shut. As cenas possuem sempre uma iluminação com luzes coloridas e são quase sempre uma imersão profunda no azul. As falas são lentas e espaçadas, como se tudo aquilo fosse um devaneio ou fizesse parte de um sonho. Além de tudo ser tão bem feito, uma das coisas que mais me surpreende é a sinceridade do Kubrick no roteiro desse filme. Ele desenhou diálogos tão intensos e honestos sobre a psique masculina e feminina que você fica até constrangido quando acaba se reconhecendo em algum trecho do filme. If you men only knew. Beleza, eu vou falar um pouco da minha visão sobre os acontecimentos e a minha opinião sobre o significado das coisas nesse filme. A parada do filme é mais ou menos assim. Nós começamos acompanhando o casal Dr. Bill e Alice Hereford, interpretados pelos desumildes Tom Cruise e Nicole Kidman, respectivamente. Na época do filme, eles também eram um casal na vida real, o que era uma das exigências do Kubrick para o papel, inclusive. Então imagina a treta que foi fazer um filme desse calibre com esse nível de sensualidade. Pois bem, acontece que o Dr. Bill é boa pinta pra caramba e a Alice é uma mulher de outro mundo, velho. Sério, que mulher é essa? Então, os dois vão para uma festa toda pomposa, onde eles não conhecem nenhum dos convidados e naturalmente são alvos de olhares e galanteios. Nada demais acontece, mas os dois acabam flertando com outras pessoas na festa. Talvez por vontade, talvez por vaidade, talvez por serem seres humanos, não sei.
Beleza, um pouquinho depois da festa, um dia depois talvez, Alice ficou um pouco chapada e a treta estava implantada. Essa é uma das cenas mais fodas do filme e um dos diálogos mais intensos do cinema, na minha humilde opinião. Não sei se você sabe, mas essa cena foi refeita incontáveis vezes até que o Tom e a Nicole estivessem exaustos na gravação, o que resultou em toda essa veracidade e atuações impecáveis que você pode ver no filme. Everything. And yet it was weird because at the same time, you were dearer to me than ever. Voltando à treta, no ímpeto da discussão, o Will tá lançando vários daqueles papinhos sobre como as mulheres pensam, né? O que todo homem ocidental pós-freudiano também diria, menos eu, mas que jamais admitiria. E nessa eu me incluo também. Então a Alice, que estava com ciúmes e irritada com aquele discurso do Will, já vem logo com os 2 pés no peito e lança a confissão de ter fantasias sexuais com um oficial da marinha que ela viu uma vez em uma viagem em que ela estava com o Bill, e que ele, o tal do marinheiro, poderia tê-la possuído sem nenhuma resistência sequer, e que ela teria jogado tudo para o alto apenas para ter uma noite de amor com esse cara. Aí não dá, né, velho? Dr. Will ficou perspecto. Ele ficou cabreirão mesmo, e aí ele saiu numa saga incansável por sexo, como se fosse uma espécie de válvula de escape para tentar conceber tudo aquilo que ele tinha acabado de ouvir, né? Porque, mano, a mina dele não disse que era só uma aventura. Disse que o teria trocado sem titubear, saca? Que a sorte dele é que o marinheiro não quis ou não sabia que ela tava nessa situação. Treta, né? Bom, eu sinceramente acho que o tema central do filme é uma elucidação do sexo como motivador das relações pessoais e sociais, e as frustrações e inseguranças ocasionadas por ele. Então, daí pra frente, as cenas são metáforas dessas relações e projeções dos desejos e receios do Dr. Bill. É como se fosse um pensamento filosófico sobre o ato sexual, saca? E essa relação metafórica acontece em 4 instâncias. A primeira acontece logo depois dessa confissão. O Dr. Bill, ainda baqueado, recebe uma ligação sobre um paciente que acabara de falecer. Ele vai até o paciente para oferecer suas condolências à filha do falecido, que estava prestes a se casar. E ela acaba se declarando para ele, dizendo que largaria tudo por ele. Viu só? Essa cena é uma projeção daquela história que a Alice acabou de confessar. É exatamente a mesma coisa. A filha do paciente é a Alice, a mulher que se apaixona por outro cara. O Dr. Bill é o marinheiro, o cara desconhecido que a mulher se apaixona. E o marido avisado é o próprio Dr. Bill. E, pelo que tudo indica, a história do casal vai seguir exatamente com a do Dr. Bill, de ela se casar com o atual noivo, constituir uma vida mesmo tendo esse desejo reprimido pelo Dr. Bill, como a Alice tem pelo marinheiro lá. Dr. Hartford, good evening. Good evening, Carl. Thank you very much for coming over here tonight. It's the least I could do. It means a lot to us. Thank you. Aí a gente passa para um nível um pouco menos direto, saindo da vida do casal, que é a prostituta e a busca por sexo. Neste caso, temos a Domino e a filha do dono da loja de fantasias, cada uma em situações e com motivações diferentes. Por exemplo, a Domino se prostitui por dinheiro, já a filha do dono da loja de fantasias gostava de fazer umas festinhas moderninhas. E seu pai começa a tirar proveito dessa situação, que já era comum a vida sexual da sua filha. Tudo isso é como se fosse a banalização do sexo, tirando ele de uma esfera sentimental e amorosa. What on earth is going on here? Oh, Milich, I can explain everything. You! What are you doing here? I tell you, I promise I'll kill you! And you, have you no sense of decency?
Até aqui, o Dr. Bill ainda não conseguiu dar uma transadinha, mas ele está numa construção ideológica. Agora, nós vamos para a terceira etapa, que avança para um sentido ainda mais amplo, né? Porque a gente vem numa escala crescente, que é a sociedade secreta, que representa a libertação das amarras sociais. Mas como assim? Veja só, na festa todos estão mascarados, então a identidade de cada um é preservada e eles podem, enfim, libertar seus desejos sexuais sem a censura da sociedade ou de si mesmos sobre eles mesmos. Porque se você pensar bem, você não se permite um monte de coisas que tem o desejo de fazer simplesmente porque não quer ser visto ou se enxergar como alguém que faz essas coisas. Deu para entender um pouco? E a máscara, nesse caso, é uma libertação desse olhar do outro ou de si mesmo sobre si mesmo. E o personagem do Tom, que é o intruso neste rolê, usa uma máscara inexpressiva para que você, como espectador, consiga projetar a sua própria imagem e sentimentos no personagem que está observando tudo aquilo pela primeira vez. Please, come forward. Beleza, até aqui o Dr. Bill tá voando, ele tá todo pá. Só que aí, meu velho, é quando chegamos na quarta etapa dessa relação metafórica, que acontece na cena do pesadelo da sua mulher. Que é quando ele relaciona tudo aquilo que ele já tinha se ligado das outras constatações com a sua vida pessoal. Então ele volta para casa e encontra sua mulher tendo um pesadelo. E no sonho dela, era ela quem servia aos desejos dos outros homens, assim como as outras mulheres serviam para o saciar das suas próprias aventuras. Sacou a treta? É tipo assim, beleza bonitão, pega tudo isso aí e se coloca no lugar pra ver no que dá. Não é muito fácil, né? E no final de tudo, na cena onde eles levavam a filha para comprar presente de Natal, repare que a construção dessa cena já não é mais a mesma. É como se eles tivessem voltado para o cotidiano, para os seus papéis sociais de pais. A iluminação já não é mais colorida como antes, tudo parece muito mais normal, até mesmo o casal já não está mais com aquela linguagem provocante e sexy do começo do filme. Esse é o momento que eles começam a falar sobre a vida do casal e sobre os medos e frustrações de cada um. Tem uma frase foda quando a Alice diz que a realidade nem sempre expressa a verdade mais íntima da pessoa. Você achou pesado demais? Bom, tem uma entrevista da Nicole Kidman onde ela diz: as pessoas dizem que esse filme é muito obscuro, mas eu acho que ele é muito esperançoso no final das contas. E eu pessoalmente também acho. Então, ela fecha o filme com estas sábias palavras. There is something very important that we need to do as soon as possible. What's that? Fuck. Algumas curiosidades. Esse filme levou muitos anos para ser roteirizado e mais um monte de dias para ser filmado. Mais precisamente, 400 dias de gravação. O que, inclusive, deu o título do Guinness para ele, gravação constante mais longa de um filme. Embora seja muitas vezes referida como a obra-prima inacabada de Stanley Kubrick, a edição final do filme foi realmente apresentada à Warner Bros. Pelo próprio Kubrick, 4 dias antes da sua morte, embora a pontuação e outros aspectos do filme ainda não tivessem sido finalizados. A senha Fidelio, de raiz latina Fidelis, que significa fiel, é o título da única ópera de Ludwig van Beethoven. Na ópera, Fidelio é uma mulher que se disfarça de homem para salvar o seu amante.
A gente já sabe que o Kubrick é meio maluco, mas durante a produção desse filme ele dirigia cada ator separadamente e os proibia de compartilhar notas sobre o filme, para criar uma tensão que ele precisava nos personagens, né? Para você ter uma ideia, para aquela cena curtinha em que aparece a Alice com o marinheiro fodelão lá, todo bonitão, o Kubrick filmou 6 dias de cenas de sexo da Nicole Kidman nua com um modelo masculino. Ele ainda proibiu Tom Cruise de aparecer no set de filmagem e proibiu a Nicole de suavizar a tensão do marido, dizendo para ele o que estava acontecendo naquelas filmagens. Segundo o escritor Frederick Raphael, um dos títulos propostos para o filme foi The Female Subject, que traduzindo significa o assunto feminino. Bom, e tem 2 versões do filme diferentes, né? Tem uma primeira mais tranquilinha, que foi para passar pelos críticos da Warner e tudo mais e poder ser lançada. E existe também uma outra versão mais explícita das coisas, onde aparecem mais cenas e mais pessoas peladinhas. Então é mais ou menos isso aí o que rola em De Olhos Bem Fechados. Se você tem uma opinião diferente ou tem algo mais a dizer, escreve aí embaixo. A proposta do Manifesto das 7 é a gente assistir os filmes juntos e depois vir trocar uma ideia aqui no canal. Então o próximo filme que a gente vai assistir é a produção brasileira O Alto da Compadecida. Se você ainda não assistiu esse filme, corre lá pra ver e depois volta aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e manifeste-se. Feel like crying.